De volta com o nosso programa e vamos falar de saúde. Óleos e gorduras são compostos basicamente por 3 diferentes classes de gorduras que apresentam funções importantes e diferentes no nosso organismo. Cada tipo de óleo contém em sua composição um determinado tipo de ácido graxo predominante. Por isso, conhecer as propriedades de cada um deles é importante para fazer a escolha mais saudável na hora de cozinhar. Nós estamos recebendo a nutricionista a doutora Natália Colombo e ela vai ajudar você a fazer a escolha certa. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Que bom, você, Maria? que bom recebê-la aqui. Obrigada, bom, é sempre essa um história prazer. do óleo, todo mundo tem dúvida. Todo mundo. Né? Sim. Então a gente trouxe aqui o girassol, canola, que supostamente, né, seria o milho, óleo de soja isso. e um de coco e o azeite. Isso. Né? Que são os tipos mais comumente encontrados, né? Certo. O óleo de coco a gente não encontra tanto em supermercado, mas acho que nos dias de hoje a gente já consegue encontrar ele com Então uma certa vamos começar facilidade. pelo girassol? O girassol Vamos. é bom, é ruim? O que ele faz? Bom, antes de mais nada, eu acho que seria interessante a gente começar com toda essa classe aqui de óleos. Então, uma coisa importante que a gente precisa considerar é o óleo. Ele se oxida muito facilmente, tá? Então, quais são os fatores que oxidam o óleo? Calor, presença de oxigênio, exposição a altas temperaturas. Então, tudo isso vai oxidar um óleo. O que é essa oxidação do óleo que a gente fala? É quando o óleo ele perde a propriedade dele. Então, ele deixa de ser benéfico, tá? Então, o óleo oxidado é aquele óleo que vai trazer uma série de prejuízos ao nosso organismo. A gente fala que essa oxidação, ela é igual acontece um processo de ferrugem, só que dentro do nosso organismo. Nosso corpo fica enferrujado. Quanto tempo demora para oxidar um óleo? É muito rápido, é muito rápido. Muito rápido tá? quanto? Coisa de segundos, tá? E isso vai... Então a gente usa óleo tudo oxidado? Sim, e aí que eu ia chegar, porque o que acontece? Quando a gente pensa, vamos pensar no milho, num grão de milho, um grão de soja. Imagina o tanto que é difícil você extrair um óleo de uma coisa tão seca, né? Então a gente já começa no processo. Qual que é o processo utilizado para a extração desses óleos todos? O processo é um processo de alta pressão, onde envolve calor e a utilização de solvente. Então, se é utilizado calor e solvente, já não é um processo natural, certo? Então, a partir daí, a gente já sabe que não é um processo natural. Se envolve calor e se envolve alta pressão, a gente já tem aí um processo de oxidação. Então, desde o momento que ele é extraído, ele já está oxidado. Aí, como se não bastasse, ele vem para uma embalagem transparente de plástico, onde ele fica exposto à alteração de temperatura e à presença e à claridade, que também são fatores que oxidam. E ele vai ficar lá na prateleira do supermercado durante muito tempo até você ir lá e comprar. Aí você compra e leva para a panela, presença de grandes alterações de calor. O que vai acontecer? Ele se oxida e muitas vezes ele gera um tipo de gordura muito pior para o nosso organismo, que é uma espécie de gordura trans. Ele oxida de novo na panela, é isso? Ele oxida mais. Né? Ele já é um óleo que já de natureza, desde o processo de extração, ele já não é bacana. Só uma perguntinha. E esses oxidantes que se formam e que já existiam e se formam, eles fazem o que com o nosso corpo? Na verdade, o que a gente fala, não são os oxidantes que se formam, é a gordura que foi oxidada. Então, ela era uma gordura boa, que acabou sendo oxidada por causa desse monte de processo. E esse processo de oxidação transforma esse tipo de óleo num óleo muito ruim para o nosso corpo, que vai causar essa espécie dessa ferrugem que a gente fala, que é um óleo que está associado com problemas cardiovasculares, aumento de colesterol. Então, não o óleo em si, mas o óleo que é transformado com essa série de fatores. Então, todos esses daqui, o girassol, a canola, milho o milho e a soja, tem esses fatores. Tem esses fatores. Todos eles, porque falam, o girassol é melhor. Eu não sei. Sim. A princípio, quando a gente está falando de tipo de gordura, quando a gente fala de gordura monoinsaturada, gordura poliinsaturada, tem isso. Então esse tipo de gordura é melhor. Sim. Só que a gente tem que considerar o processo que isso foi feito. Então, por conta do processo, ele se tornou uma gordura que não é bacana. Mas, a princípio, a gordura monoinsaturada é uma gordura boa. O que não deixou essa gordura boa pra gente foi esse monte de processos. Daria para fazer esse daqui sem o processo? Sim, daria? Aí que a gente entra num outro ponto. Por exemplo, o azeite de oliva, ele é um óleo bom. Por quê? Porque a prensagem dele é a frio. Por isso que o azeite é muito mais caro do que os outros. Porque ele é uma prensagem a frio. O que essa prensagem a frio ela tem? Não tem a presença de solvente,
tá? E essa prensagem a frio preserva todas as propriedades do óleo. Aí ela vem para uma embalagem escura, onde você não tem oxidação nenhuma. Se você falasse assim, não, então vamos pegar agora o óleo de girassol e vamos prensar ele a frio. Perfeito, você manteve todas as propriedades, aí ele seria excelente. E numa garrafa escura também. Numa garrafa escura. Pra se proteger da luz. A gente tem isso no mercado já. Já Qual tem? que é o problema? O preço. O preço... Quanto custa mais ou menos? O óleo de girassol, ele vai acabar saindo por torno de uns R$30. Nossa, R$30 um negocinho desse. Aí que tá o problema. E por que ele é feito já dessa tem. maneira? Já tem. Chama, já tem. como que chama? Chama óleo de girassol prensado a frio. Prensado a frio. Tá. Então, o problema é o preço. Então, se esses óleos, se a extração de todos eles fosse a frio, ia ser uma coisa que não ia ser acessível para a maioria do público, né? E para o tanto que ele é utilizado. E o problema do óleo, de novo, está na quantidade que ele é utilizado. Por exemplo, se a gente for pensar no óleo de soja e óleo de milho, a gente tem ainda mais um agravante. 90% da soja e do milho que a gente tem no Brasil são transgênicos. Né? Então, a gente entra naquele outro problema dos transgênicos. A longo prazo, o que esse alimento que foi geneticamente modificado pode trazer ao nosso organismo? Ninguém sabe ainda. Sabe ainda, exatamente. Né? E então, vamos demorar assim, para saber. Vamos demorar para saber. Né? A gente só vai saber quando a gente começar a ver os prejuízos, o que isso foi acontecendo. Um outro ponto importante também é que a utilização desses óleos é tão grande que o que a gente está vendo, né? Os óleos poliinsaturados, por exemplo, que é o caso da soja e do milho, são aqueles óleos que têm ômega 3 e ômega 6. O ômega 6, ele é extremamente inflamatório, né? E o ômega 3, ele tem ação anti-inflamatória. Quando você aumenta a inflamação do organismo, você aumenta uma série de doenças crônicas, você aumenta o risco de desenvolvimento de uma série de doenças crônicas. O que a gente tem hoje? Por conta de toda essa oxidação e por conta da utilização tão grande desse tipo de óleo, o que a gente vê? Que a proporção que deveria ser de 2 de ômega 6, de 4 de ômega 6 para 2 de ômega 3, tem aumentado muito. Então, a proporção está totalmente desequilibrada e é por isso que a gente vê uma série de doenças acontecendo nos dias de hoje. Entendi. Uma pergunta. Você falou que existe o óleo de girassol prensado a frio e custa R$30. O processo para você fazer não é parecido? Não gasta dinheiro? O processo a frio é mais caro? É mais caro, porque você tem uma extração menor. Por isso que o azeite óleo. também é mais caro. Exatamente, Entendi. por isso que o azeite ele é mais caro. E o azeite também a gente entra num outro ponto. Azeite tem que ser o azeite com uma acidez menor que 0,5%, tem que ser embalagem escura, não pode ser embalagem de ferro, porque aquela embalagem, a lata, quer dizer, porque a lata, a partir do momento que você fura a lata, o óleo vai entrar em contato com o ferro, então ele vai oxidar mais ainda. Onde que você acha aqui o 0,5 que você falou? Você encontra sempre aqui atrás, ó. Acidez máxima 0,5%. Olha aí, gente, dica. Tem que ser sempre... Acidez máxima 0,5%. Se não, acontece o quê? Se não, você tem uma chance muito maior, de novo, de oxidação. Abaixo de 0,5% é quando você tem um azeite puro, tá? Tanto que, olha que interessante, quando a gente pensa no processo desses óleos aqui, a partir do momento que envolve essa alta pressão, calor, o óleo sai preto, ele sai escuro. Então, assim, ele não é um óleo puro, né? Então, aí a gente entra também na questão do óleo de coco. Porque... Então, esse óleo de coco eu nunca tinha visto. Posso abrir? Lógico, fica à vontade. Mostrar como que é? É como se fosse um creme, né? Vamos ver aqui. É como se fosse um creme. Sim. O óleo de coco agora ele tá sólido por causa da temperatura, só que no calor ele fica líquido. E aí que tá toda a outra polêmica em cima do óleo de coco, porque o óleo de coco é uma gordura saturada. Então a gente tem as gorduras monoinsaturadas, as gorduras poliinsaturadas e as gorduras saturadas. A gordura saturada sempre foi conhecida como a vilã de tudo, que é a gordura que está presente no leite, a gordura que está presente na manteiga e a gordura que está presente nas carnes. Então o que a gente sempre ouviu? Não pode consumir gordura saturada, porque a gordura saturada aumenta o colesterol e mata no final das contas, tá? Por que a gente defende o óleo de coco? O que o óleo de coco ele tem de diferente? Porque a gordura saturada, ela é dividida em dois tipos. Então, a gente tem os triglicerídeos de cadeia média e os de cadeia longa. Os de cadeia longa estão relacionados com uma série de problemas para a saúde. Os triglicerídeos de cadeia média são aqueles que estão presentes em maior concentração, por exemplo, no leite materno. Então, assim, um exemplo, né, da necessidade do nosso corpo desse tipo de gordura. É uma gordura que tem uma oxidação muito rápida, por isso que ela tem efeito, inclusive, termogênico, por isso da história do óleo de coco para emagrecer, porque ela tem um efeito termogênico. Tem uma concentração muito grande de ácido láurico, que é um dos tipos de gordura mais importante para a modulação da nossa imunidade. Então, já tem estudos muito importantes mostrando que o consumo de óleo de coco, por exemplo, por paciente que tem HIV,
é super bacana, porque modula muito a imunidade, assim como uma série de outros fatores. É o mais natural, né? É isso que eu ia falar, é o processo mais natural. Se você pegar um coco na tua casa e falar assim, não, eu vou fazer um óleo, você consegue. Agora, se você pegar um grão de soja e falar, eu vou fazer um óleo, você não vai conseguir. Então, nossa, assim, muito interessante tudo isso. E como que você usa esse óleo de coco? É com uma colher, daí você põe na frigideira, por exemplo? Pode ser. Ou se você, por exemplo, vai fazer um bolo, quer utilizar óleo de coco, você pode usar, colocar ele no micro-ondas rapidinho ou aquecer em banho-maria para ele ficar líquido só para você acertar na quantidade. O ponto é, se você esquentar, fala assim, não, então eu vou fritar com óleo de coco. Se você vai fritar com óleo de coco, não tem problema nenhum, porque ele não vai se transformar numa gordura trans como os óleos vegetais. Então, se a gente falar assim, qual é o melhor tipo de gordura para cozinhar? Seria o óleo de coco. Tanto que grandes redes fazem frituras com óleo de coco. A diferença é que aqui a gente está falando de um óleo de coco extra virgem, então ele tem um sabor residual do coco. Se você for fazer um feijão com óleo de coco, você vai sentir o gosto de coco. Agora, existem alguns processos, isso a nível industrial, onde eles retiram as moléculas do sabor do coco. Então, você tem aí um óleo que aguenta muito mais temperatura, entendeu? Entendi. Bom, esses produtos, como a gente já falou, eles são mais caros. Sim. Né? E às vezes as pessoas não podem comprar e aí fica difícil até você cuidar da sua saúde, né? Você acha que acontece isso porque não existem muitos fabricantes desses produtos, então não existe uma grande quantidade de pessoas consumindo e eles não podem baixar o preço? Ou existe um monopólio, de repente? Não, na verdade ainda não. Ainda como é uma coisa muito restrita, né, e tem um preço já um pouco mais alto, e na verdade é um processo muito mais artesanal, entendeu? Que envolve uma série de recursos mais artesanais, isso acaba encarecendo. Então, a própria questão do coco, né? Por mais que a gente tenha uma grande quantidade de plantação de coqueiros no Brasil, a gente não tem ainda. Tanto que a maior parte, tem pouco óleo de coco sendo produzido no Brasil. Sabe o que eu queria ensinar aqui? Eu queria ensinar como tirar o óleo do coco. Tá, eu não vou saber te ajudar. Não, eu queria fazer, entendeu? Um dia na culinária. Tirar o óleo do coco, porque você falou que não é difícil. Não é difícil, mas eu nunca fiz. E a gente tem muita gente do Nordeste, você ficou assustada agora. Pelo amor de Deus, me coloca pra fazer o óleo. Então, e a gente tem muita gente no Nordeste que assiste ao nosso programa. E com certeza vocês têm muito coco aí, gente. Então, assim, não é tão difícil. Eu não sei qual o processo. Você sabe mais ou menos o processo? Eu sei que tem que aquecer o coco, mas eu não vou saber. Eu já vi um vídeo uma vez, eu sei que dá pra fazer, mas eu nunca fiz. Então, procurem, porque é um método bem natural. Sim. E de repente você vai estar fazendo o natural e pode até vender aí. E o óleo de coco, ele é bacana, porque assim, eu uso muito óleo de coco em preparo. Então, eu vou fazer um bolo, qualquer coisa assim que eu vá fazer, eu acabo usando óleo de coco. Ele tem uma série de benefícios, então isso que é bacana, né? Entendi. Agora são perguntas. Maurício, bom dia. Bom dia, Maria. Melhor hoje? Melhor, ótima. Que bom, ó. Chegou uma pergunta do Luiz Paulo, de Padre Carvalho, Minas Gerais. Oi, gente, eu queria saber se óleo de toucinho é prejudicial à saúde. Minha avó usa muito no lugar do óleo normal. E aí, prejudica? Óleo de toucinho? Acho que a gente não... é banha de porco, é isso? Ele reaproveita, na verdade, né, o óleo. Na verdade, o que acontece? Vamos falar da banha de porco, porque eu imagino que seja o mesmo caso. A banha de porco é uma gordura saturada, certo? Então, é o mesmo princípio do óleo de coco. É uma gordura que tolera temperaturas mais altas. Então, é uma gordura saturada, a gente precisa ter cuidado com o consumo da gordura saturada. Só que se a gente está falando de aquecer, né, isso a gente está falando a nível bioquímico, se você aquece uma gordura saturada, ela tem menos prejuízo do que você aquecer uma gordura monoinsaturada ou uma gordura poliinsaturada. Então quer dizer que é melhor, traduzindo tudo que você falou, doutora, é melhor do que esses daqui. Sim, mas eu não tô aqui falando para usar banha de porco. E, na verdade, se a pessoa fala assim, não, eu não tenho condição de usar um óleo de girassol prensado a frio, né? O que a gente pode fazer? Ou usar o óleo de coco, ou usar o azeite em quantidades pequenas. Ou se não dá, se não encontra, usar sempre quantidades pequenas. Porque o que a gente vê hoje em dia, Maria? As pessoas, elas acabam usando cerca de 3, 4 litros de óleo por mês. Nossa, então, é muita coisa. É muita coisa, né? Muita coisa. Bom, mais perguntas aí? Não tem mais. Se você tiver perguntas, você pode mandar para 0 operadora 11 944 94 5023. Parece que tem alguém que está querendo saber do azeite, né? É isso? Estou querendo saber do azeite. Você pode falar mais do azeite? Claro. As pessoas têm dúvida se dá para usar como óleo. O azeite dá sim para usar, tá? O azeite, ele é muito bacana. A melhor forma do azeite é você usar o azeite
sem sofrer alteração de temperatura. Então, o azeite in natura, dessa forma, sobre a salada, sobre os alimentos, é a melhor forma, tá? O azeite, ele tem vitamina E, que é uma vitamina super antioxidante, tá? Além disso, ele tem uma proporção super bacana de gordura, são gorduras monoinsaturadas, eles regulam o nível de colesterol, tem uma série de estudos já mostrando que ele é capaz de ajudar na prevenção de uma série de doenças crônicas. Então, a utilização do azeite é muito bacana. A utilização de cerca de 2 colheres de sopa de azeite de oliva por dia traz uma série de benefícios para o organismo. Só 2 colheres? Peraí. 2 colheres de sopa. Essa? Isso, exatamente. É pouco, hein? É pouco, Pra fazer todo o preparo. Uma salada minha. Isso aqui é uma saladinha. É mais ou menos a quantidade. Porque isso a gente tá contando sem o resto de gordura da refeição, né? Então, assim, às vezes um alimento já foi preparado com um pouco de azeite ou com um pouco de óleo. Entendi. Não pode ser uma colherinha numa salada, outra colherinha na outra salada? Pode. Pode? Então, pode. Menos mal. Bom, doutora, muito obrigada. Foi ótimo, sempre ótimo. Ela é uma expert em tudo que diz respeito à nutrição. Bom, Rafael, aprendeu? Aprendi, sem dúvida alguma, né? Assunto bastante interessante e necessário, mas se você ainda tem dúvida, só mandar o WhatsApp, tá? 0 operadora 11 94494 5023. Mas agora é hora de falar de dinheiro. É hora de falar da promoção que já mudou a vida de muitos ganhadores. Olha, somando tudo, nós já entregamos mais de R$1 milhão em prêmios e isso com uma simples ligação. E você de casa concorre, ligando agora, a nada mais, nada menos do que a R$100 mil toda semana. E ao final do prêmio tem também R$500 mil. Telefone está para você no vídeo, 996450917. A promoção Você é Quem Manda é um sucesso, como eu já falei, né? Já mudou a vida de muita gente. Mudou a vida da Dona Rosa, da Dona Eneida Lopes, do Márcio Almeida, do Ronaldo Souza e também da Cileide da Silva. Todos eles já faturaram R$100 mil cada um. E olha, o Marcos de Souza, ele faturou ainda um super prêmio de 10 anos de salário. No total, R$360 mil. É muita grana e agora, é claro, né? Uma grana dessa, ele vai dar adeus ao aluguel, que é o sonho de muita gente. Então faça como ele, ligue sempre, ligue todos os dias e responda o maior número de perguntas que você conseguir, porque assim as suas chances aumentam. Pega o telefone e vai ligando enquanto assiste o nosso programa, o nosso Tudo Posso. O telefone está no seu vídeo, 0 operadora 19 996450917. É o telefone mais premiado da TV. Afinal, mais de R$1 milhão em prêmios. Ligue, participe e muito boa sorte. Não perde tempo não, A gente vai agora então para um rápido intervalo. Na sequência, a minha conversa é com a Célia Leão. Célia Leão é consultora de etiqueta e hoje ela vai falar de uma situação que deixa muitas mamães que acabaram de ter os seus bebês constrangidas. Isso porque não sabem o que fazer com aquela visita incômoda, muitas vezes, né? Que temem ficar horas a fios ali paparicando o seu bebê. Será que esse povo comete muita gafe? Aliás, você pode compartilhar a história com a gente também, né? Pode mandar o WhatsApp para cá. A gente vai para um rápido intervalo e o Tudo Posso já volta.